Então diz assim a palavra, Hebreus capítulo 9. Ora bem, a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, e o primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, aos que chamava o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara e o arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas que falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto a consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em comidas, bebidas e varais, ablusões e justificações da carne, imposta até ao tempo da correção. Mas vindos Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou em uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção. Amém? Que Deus, irmãos, é como o hino que foi cantado pelo irmão Manuel, quando nós recebemos esse verdadeiro sangue, esse verdadeiro sacrifício, né? Porque nós vemos aqui que lá no tempo da lei, nós vemos no início do capítulo 9, você viu que havia um sacerdote que teria que entrar ali no lugar santo para sacrificar um animal, para expiar o pecado da humanidade, do povo. E Jesus Cristo, ele é o verdadeiro tabernáculo, né? E aonde nós devemos estar. É nele que nós alcançamos o perdão, a redenção, como nós lemos aqui no versículo 11. Ele é o verdadeiro sacrifício que veio para expiar o meu e o seu pecado. Por isso que quando ele veio para expiar, e todo aquele que vai a ele, nova criatura se torna, ou seja, nova vida. Porque o sangue de Cristo é o que te dá, você e eu, a isentação do pecado, a isentação
da limpeza, da purificação, da santificação da nossa alma. Amém. Mas esse sangue não isenta a sua carne. Por isso que Paulo diz, mesmo em suas cartas, Coríntios, disse que nós muitas vezes nessa carne nós estamos sujeitos a perder para as coisas deste mundo, as concupiscências da carne, as soberbas da vida, estamos sujeitos a perder para as coisas deste mundo. Mas se nós estamos em Cristo, nós vamos ter muito mais força através do sangue de Cristo. Nós vamos ter muito mais força do que esse véu, essa carne por fora, muito mais força de podermos vencer. Por isso que nenhuma alma pode ter a redenção sem ser pelo sangue. Amém. Glória a Deus. O único lugar de redenção para mim e para você é através do sangue do Cordeiro. Porque ele veio ao mundo para dar a sua própria vida por amor dos seus. E esses seus eram próprios judeus, mas eles não reconheceram. Eles rejeitaram esta redenção. E aonde eles rejeitaram, quando eles rejeitaram para esse sangue, veio para nós esta graça. Uma graça que eu e você nós não merecíamos. Nós não tínhamos direito algum de obter. Mas ele, pela a graça, a soberana graça dele, a misericórdia, ele nos abraçou. Ele nos estendeu a mão, ele disse: venha para cá. Pois que você pode ver que no caminho, quando Jesus caminhava, você pode ver que apareceu uma gentia no caminho de Jesus, e ela queria ser abençoada pela sua filha, alcançar a bênção para a sua filha no caminho. Mas Jesus disse para ela: não é lícito comer da mesa do pão que veio aos filhos, ou seja, para os judeus. Mas você pode ver que ela mesma disse: mas mesmo os cachorros comem da mesa dos seus senhores. Ou seja, e Jesus olhou para ela e disse: grande é a tua fé, vá, tua filha está curada. Você pode ver que ela perseverou em Cristo alcançar aquilo que ela desejava alcançar em Jesus. Ela queria alcançar a cura de sua filha. Mas você pode ver que Jesus ele não veio somente para curar uma vida, ou dar a vida novamente, a natureza natural aqui, a vida de volta, como Lázaro. Não, ele veio para resgatar. Amém. Aquilo que havia se perdido. Graças a Deus. Ele veio resgatar aquilo que estava oculto, longe da sua presença. Porque a Bíblia mesmo diz para nós que nós estávamos longe da presença de Deus. Por devido à queda que deu lá no Jardim do Éden, nós se separamos, nós ficamos longe. Nós não poderíamos chegar e dobrar os nossos joelhos e Deus vir ali e ouvir a nossa oração, porque Ele olhava para nós, Ele via nós todas as sujeiras que teríamos. Mas por isso que quando aquele que recebe este sangue, no seu novo nascimento, quando ele é lavado, ele recebe este véu de sangue sobre ele. Então Deus já não olha para você na forma de pecador, porque ele te isenta com o seu próprio sangue. Através do sangue, ele olhando para nós, então ele não vê o meu e o seu pecado. Mas chegará o dia que este véu de sangue será tirado. E aí então a humanidade hoje, que todo mundo diz, que nem hoje eu estava falando com um colega meu quando ele chegou para nós fazer a troca de turno ali, nós estávamos falando, e eu falando para ele, dizendo para ele: todo mundo diz que ama Jesus, todo mundo professa que crê em Jesus, todo mundo diz que ora em nome de Jesus, que expulsa demônios em nome de Jesus, mas chegará naquele dia que muitos, Jesus vai olhar e vai dizer: não vos conheço. E por que Jesus não vai conhecer? Porque eles não vão ter o sinal neles. É verdade. Eles não vão ter o sangue neles. Veio da sua majestade para remir eu e você, e remir com o seu próprio sangue divino. Não era um sangue de carneiro como nós lemos aqui, era um sangue divino de Deus, porque ele precisou fazer um véu
de carne, sentir o que você sente, sentir o que eu sinto, saber as minhas fraquezas. Ele teria que te conhecer e me conhecer, essa carne, este véu que está aí assentado. Ele teria que conhecer os 16 elementos que temos no corpo, para que ele soubesse quando você tropeçasse, ele ia te entender. Ele compreende você no meio do seu tropeço. Porque o tropeço seu e meu, por isso que a Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque é Deus que nos levanta todos os dias. Por isso que eu digo, e volto a dizer, se nós estamos em Cristo, Jesus nos pega pela mão, vamos mais uma milha, vamos continuar caminhando. Não olhe para o que tu falhou, não olhe para o que tu tropicou, não olhe para isso. Olhe para mim, o que eu consumei por você, o que eu te dei, o que eu te conquistei por você. E quando nós olhamos para este sangue, então nós encontramos força e dizemos, vamos mais, vamos continuar. Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos pecar, nós devemos errar. Não, nós não devemos fazer isso. Não é um dever nenhum de que verdadeiramente quer servir a Jesus, não é um dever nenhum daquele que quer realmente adorá-lo e amá-lo, porque como os salmos que foi lido aqui agora, hoje à noite, todo aquele que teme tem o seu lar abençoado, não é? Amém. Todo aquele que teme a Deus, ele vai ter a sua vida abençoada, ele vai cuidar, ele vai caminhar segundo o que as instruções bíblicas instruem. Ele não vai caminhar nem um milímetro fora dali, ele vai caminhar segundo o que está ali. E o que está aqui dentro das Escrituras é o que nós devemos pôr em prática em nossas vidas. E a prática não é segundo o que eu penso, segundo o que eu consigo, segundo o que eu posso, não. É o que Ele pode em mim. Porque Ele mesmo disse, lá em São João 15, versículo 5, sem mim nada podemos fazer. Então, sem Ele nós não poderíamos nem estar aqui esta noite. Nós estamos aqui, é por Ele. Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Deus ama. Se nós passamos por momentos tribulosos, complicados, isso é porque Deus nos ama. Ele nos permite, desde um tropicão nosso, nós falhar em alguma coisa, pensar alguma coisa, falar alguma coisa, e daqui a pouco já vem aquele autoexame dentro de nós, e nós se arrependemos e já vamos de joelho e já pedimos perdão. Por isso que tem que haver. Porque se não havesse, irmãos, pare e pensa, se não havesse uma fraqueza minha e sua, nós se tornaria orgulhosos. Porque eu não falo, porque eu não era. Por isso que Jesus disse lá em São Mateus, capítulo 7, se eu não estou enganado, diz que nós não devemos olhar o cisco do olho do nosso irmão, porque há uma trave no nosso. Por quê, irmãos? Por que ele quis dizer isso ali? Para que nós não estejamos dizer assim, eu sou um santarão. Nenhum de nós se torna santo sem ter Cristo, sem ter esse sangue no seu corpo. Nós se tornamos limpos e purificados, santificados na presença de Deus por causa do sangue dele. Amém. Porque se não fosse o sangue dele, nós estávamos longe de chegar a ter uma limpeza, uma santificação, uma purificação dentro de nós. O primeiro passo nosso é tomar Deus em Sua palavra, e quando nós tomamos a Deus em Sua palavra, nós tomamos o sacrifício que Ele fez. E nós tomando o sacrifício, nós recebemos esse sangue. Esse sangue é qual me limpa, ao qual te limpa, ao qual me purifica, ao qual te purifica, ao qual me santifica e te santifica. Porque o sangue é o que nos santifica. Amém. Você quer Bíblia para isso? Glória a Deus. Em Colossenses, 1 Colossenses, versículo 14. Eu gosto, irmãos, que eu não gosto de ficar num versículo, porque a Bíblia, nós não devemos ficar num só versículo,
porque ela tem respaldo para tudo. Ela se liga uma com a outra. Por isso que temos todas elas. Porque se nós tivéssemos só uma, nós teríamos que listar aquela. Mas há vários versículos, há vários respaldos dizendo para nós a nossa redenção, o que nos isenta, o que nos bota perfeito diante de Deus. Você vai ver aqui, ó. 1 Colossenses capítulo 14. Em que temos a redenção? Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ao qual é a imagem do Deus vivo, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Você viu que tudo é nele? A redenção é nele, o perdão dos pecados é nele. Então, para nós alcançar o perdão, quem que é esse aqui que Paulo está falando? É Jesus, ele está falando de Jesus ali. A excelência que você encontra em Cristo. Por isso que nós ir lá para Romanos 8 diz que não há condenação nenhuma para os que estão, não para os que estarão, ou que querem estar, é para os que estão, os que já receberam, os que entraram naquele véu que rasgou de alto a baixo, todos aqueles que entraram e receberam este sangue, então já alcançaram a redenção. Nenhum de nós podemos estar longe da salvação. Por isso que uma vez você chamado a ser salvo, sempre salvo. Amém. Porque a salvação veio por Ele, para Ele. Porque nós lemos aqui, tudo foi feito para Ele. Tu acha que Lúcifer não foi criado por Deus? Foi Ele que criou. Os anjos, serafins, querubins, tudo foi Ele que criou. Porque Ele disse que antes, Ele era antes de todas as criações. Ele criou todas as coisas. Então, tudo era para Ele. Então, eu e vocês somos dele. Ele que nos criou. Todo aquele que é de Cristo vai ouvir a voz de Cristo e vai entender e vai querer estar com Ele. Vai querer almejar estar com Cristo. Porque você pode ver que Jesus mesmo fala em sua palavra que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, ela conhece o seu pastor. Ela sabe que é Deus falando. Ela sabe quem quer estar falando com ela. Pode vir um falso pastor ali querer levar ela para algum lugar, ela vai dizer, não, mas eu não conheço. Não os conheço. Mas agora aquele que conhece a voz do seu pastor, do Deus vivo, que desceu do céu para me remir e te remir e dar a nós. Porque nós temos aqui, nós alcançamos a redenção do sangue. Aleluia. Por isso que lá em Mateus capítulo 27, como Isaías profetizou, né, que eles iam brigar pela túnica de Jesus ali. Eles começaram a brigar para disputar com a túnica de Jesus ali. Quem que ia ficar com a túnica de Jesus? Isso foi profetizado por Isaías. Isaías também profetizou que Jesus viria, que haveria nascer de uma virgem um Salvador. E se cumpriu. E como neste momento nós estamos lendo, se cumpriu e está se cumprindo para esse tempo que estamos vivendo. Todo aquele que almeja estar em Cristo, ele pode ter essa redenção. Mas nem é para todos, como a Bíblia diz, mas é para aqueles que Deus se compadeceu. Deus me compadeceu de mim, Deus se compadeceu de você. Ele se compadece daqueles que Ele quer, não é quem quer. Não é para quem pode, nem para quem quer, a Bíblia diz. É para quem Deus se compadece. E se Deus tem chegado em tua casa, é porque Ele
se compadeceu de você. Aleluia. Ele quer te dar essa redenção, essa salvação. E a única forma de nós ter essa salvação é recebê-la em nossas vidas. Você sabe que a Bíblia também diz assim, ó, que lá no Velho Testamento, você sabe que Israel estava dentro de uma terra. Nós estamos hoje. Nós estamos no tempo do Egito aqui. Porque a Bíblia mesmo diz que assim como foi nos dias de Noé, assim seria nesses dias. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim está sendo nesses dias. Como é que foi lá? E como é que está sendo hoje aqui? Você para e analisa como isso tinha sido lá. As pessoas não estavam nem aí. Não estavam preocupadas, elas estavam construindo, elas estavam casando, se descasando. Hoje você vê quantos casamentos estão se separando, se casando com outras, outros se casando com outros. Você pode ver, irmãos, não é o mesmo espírito que estava lá, não é a mesma característica que estava lá. Então é a mesma forma hoje, para o tempo de hoje. Então nós não podemos precisar perceber isso, que assim como foi, assim seria. A Bíblia também chega a dizer que chegaria um tempo que o amor de muitos ia esfriar, mas nós não podemos deixar ele esfriar, porque a Bíblia diz que ia esfriar, mas nós não podemos deixar ele esfriar. Parte de cada um de nós queremos ele quente, como nós ouvimos, além que sejamos mornos, mas é frio ou quente. Nós não podemos ser mornos, nós temos que ser quente, fervoroso de espírito. E para nós ter esse fervor de espírito, nós precisamos estar nele. Você pode ver, se nós vamos recorrer toda a Bíblia aqui, eu vou levando conforme Deus vai me trazendo. Você pode ver que lá em Atos 2:37, você pode ver que antes que os apóstolos fossem anunciar as boas novas, eles ficaram onde? Eles ficaram reunidos até que do alto eles fossem revestidos. Hoje, como eu estava falando até para o meu colega, hoje não. Hoje, eu estava ali na rádio, ali falando com o Valmir ali, ele falou para mim: irmão, só aqui, onde tem a rádio, tem 17 igrejas, 17 placas, com as de vocês têm lá no aeroporto, 17. Ele falando, você para. Daí ele disse assim, isso eu não contando com as outras que tem que ir para baixo, falando. Daí eu disse para ele, pois é, só que não é a questão de tantas placas, mas a questão é quem é que está professando Cristo para as pessoas. E essa profissão de Cristo, elas precisam ter Cristo para professar. E é o que estava falando como em Atos 2:37, eles precisaram primeiramente receber do alto, para depois sair anunciando as boas novas. Hoje não, hoje o povo não quer saber. Conhecer um pouquinho aqui, eu vou abrir lá. Conhecer um pouquinho aqui, eu vou abrir lá. E sai no meio e vai abrindo. E vai abrindo. É como o Apocalipse diz, né? As denominações hoje que tem no mundo inteiro, elas saem da meretriz, da sua mãe. Não estou contente com adorar, vamos dizer, adorar a imagem. Vou abrir uma que não adora a imagem. E vai mudando. Daqui a pouco sai uma da lira mesmo e vai abrir diferente. E assim vai. Mas eles estão abrindo segundo os seus pensamentos, segundo as suas intenções, não segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós esperamos nele, revestimos nós primeiramente, para depois sair anunciando. Ou seja, primeiro conhecer o teu pai, para depois falar do teu pai. Por exemplo, o meu filho, ele vai falar o que de mim se ele não me conhece? Como que ele vai anunciar algo de mim se ele não me conhece? Primeiro, o filho tem que conhecer o pai. E nós temos que conhecer nosso Pai Celestial primeiro, para depois sair anunciando. Então, quando nós conhecemos, nós saímos anunciando. E anunciando como? Segundo o Espírito Santo. Que ele disse, Jesus falou ali, eu vou, mas eu não deixarei órfão. Eu estarei convosco até a consumação do século. Ou seja,
E Ele está em nós hoje, Ele está conosco em Espírito Santo. Ele está em forma de Espírito Santo. Ele está em forma de Espírito hoje no nosso meio. Por isso que também Paulo chega a dizer que nós devemos provar o Espírito para ver se vem de Deus ou não. Porque hoje há dois Espíritos regendo este mundo. Há o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás, nós sabemos disso. Então nós temos que provar. E nós vamos provar por onde? Pela palavra. Se a palavra está dizendo uma coisa e o Espírito vem querer dizer outra, opa, é ficar discernir e ficar esperto. Que não é por ali. Agora, se a palavra condiz com o Espírito e o Espírito condiz com a palavra, então é Deus falando. Então por isso que nós devemos cuidar, irmãos. E para nós cuidar isso, nós precisamos ter Ele em nós. Ter Deus em nós para nós ter o discernimento. Não um discernimento carnal, mas um discernimento espiritual. E como nós vamos ter esse discernimento espiritual? Tendo o Espírito Santo em mim e você. Aleluia. Porque eu não sei se vocês estão acompanhando as redes sociais, mas está para estourar um grande trovão aí, irmãos. Grande estrondo vai acontecer aqui no Brasil. E aquele que não estiver preparado. Ó, você para e pensa, não era para ter muito mais gente aqui com nós? Era. Mas as pessoas estão como os dias de Sodoma, as pessoas estão nos dias como de Noé. Estão preocupadas com as coisas deste mundo. Estão preocupadas em satisfazer as coisas da carne. Mas não estão preocupadas com a alma. E Jesus, Ele veio para buscar as nossas almas. Ele não veio dar o seu sangue em prol de nos dar, ainda que é bom, como a Bíblia diz, se nós buscarmos o reino dos céus, as demais coisas elas viriam para nós. Não precisa nós correr atrás de um trabalho, não precisa nós correr atrás do dinheiro, porque quando pode depois parar e analisar, quanto mais tu correr atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você. Quanto mais tu correr atrás do trabalho, tu acha que vai, tanto que tu corre aqui e lá, tu acha que o trabalho vai vir? Não. Quando nós buscamos o reino, Deus vai abrir porta onde não há. Aonde não tem porta, Deus abre. Eu digo isso por mim mesmo, irmãos. Deus tem me aberto portas assim que às vezes eu nem espero quando alguém me aparece uma porta ali para mim, me abençoar, para eu poder abençoar meu lar, abençoar minha família, abençoar o meu irmão, abençoar o meu vizinho. Então, Deus, Ele abre porta onde não há, para aqueles ao qual temem a Ele. Como quando foi lido no Salmo, eu amei muito esse Salmo dessa noite, quando foi lido ali. Porque quando nós tememos ao nome, tememos a Ele, então, nosso lar é abençoado, nossa vida é abençoada, tudo vai bem, nada fica ruim, irmãos. Por isso que o cristão, ele não anda triste, ele não anda cabisbaixo, preocupado, porque ele está em Cristo. E se ele está em Cristo, ele está descansado. Então, por isso que nós não devemos andar preocupados, nós devemos andar descansados. Mas ele é receber este sangue, essa redenção. Porque você pode analisar lá, Deus estava falando do povo de Israel. Eles estavam dentro de uma cidade de Egito. Nós estamos dentro de uma cidade de Egito hoje. O mundo inteiro aqui é um Egito para nós. Porque eu digo por experiência, sempre. Você está caminhando um caminho, daqui a pouco você tem que virar os olhos, porque o diabo está ali para querer te derrubar. Daqui a pouco tu está caminhando outro caminho, daqui a pouco. Por isso que a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia mesmo, Paulo mesmo disse, ou foi Pedro, não me recordo agora. Ele disse que é para nós se apartar da aparência do mal. Se desviar da aparência do mal. Quando nós vemos que nós estamos caminhando numa estrada e vê, vamos se desviar para cá. Não que você está fazendo, a Bíblia diz que nós não devemos fazer, né, a excepção de alguém. Mas você tem que saber que é o Espírito. Por isso que nós temos que ter o Espírito verdadeiro em nós, para nós poder ver os Espíritos que nos rodeiam, nos querendo nos tragar todos os dias. Não pensa
que o filho de Deus, a filha de Deus, não é todos os dias tentado, é todos os dias tentado. Todos os dias é perseguido, injuriado. Porque uma certa vez, lá atrás, quando eu cheguei a entrar nesse caminho, muitos me chamaram, mas você se tornou um fanático. Homem, tá louco? Você só fala de Jesus agora. Eu disse, bom, ser um fanático de Jesus. Porque hoje tem muitos fanáticos de um time tal, de um time tal, de um time tal, né? Nem vou citar nomes desses times aqui, mas muitos são fanáticos desse por novela. E eu disse, ainda bem que eu sou fanático por Jesus. Glória a Deus. Nós não devemos ser religiosos, mas adorar o único Senhor nosso que nos deu a vida novamente, aonde nós não tínhamos mais vida, nós vivíamos separados dele. Nós devemos todos os dias, constantemente, amá-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Não que se torne isso, que adorar, exaltar, se torne isso um fanatismo, um religiosismo. Não devemos ser religiosos. Mas nós temos que ter um equilíbrio, um centro para tudo. Nunca esquecer da onde Deus nos tirou. Nunca esquecer. Glória a Deus. Porque aonde nós estávamos e hoje nós estamos, e aonde para onde estamos indo hoje. E não por nós mesmos, não por capacidade nossa, pela capacidade dele, como nós vimos aqui. Ele nos concedeu pelo seu sangue a redenção. Foi por ele, seu sangue, que ele deu a você e a mim a redenção. Então, não é capacidade minha e sua. E a decisão, quando eu estava ali no Jardim do Éden, uma decisão ali, que Deus falou para eles não tocar nem comer, era uma decisão de livre-arbítrio. Não tinha outra coisa a não ser uma decisão de livre-arbítrio. Por isso que muitos chamam, mas Deus é muito carrasco, Deus é muito injusto. Não, Ele é justo. Porque Ele não é injusto. Você pode ver que Ele deixou o livre-arbítrio ali dentro do Jardim do Éden. Se Ele fosse injusto, Ele não daria o livre-arbítrio de escolha para Adão e Eva ali dentro. Ele diria já, nem queria, na verdade, a outra árvore ali no meio. Para começar, não teve. Só teve a outra árvore ali porque Deus saberia. Porque Deus nunca é pego de surpresa, ou Deus é pego de surpresa. Deus sabe todas as coisas. Deus saberia que roupa você estaria essa noite aqui, você sabia? Deus sabe o que você está pensando nesta noite e sei que é o que Ele está me falando. Deus sabe. Não pensa eu e você que Deus não sabe nada. Deus sabe tudo. Deus conhece a intenção do nosso coração, como Provérbios 16 diz. Nós procuramos caminhos, mas Deus sabe a intenção daquele caminho que nós estamos procurando a trilhar. É Deus que conhece todas as coisas. Então a excelência maior, a redenção maior para mim e para você, de nos isentar, sabe do quê? Da morte. Porque, como falava ali na rádio, a morte veio para todos, não é? Essa morte natural, para todos. Que se Cristo não vier até a ida nossa daqui, a morte vai chegar para nós. Mas nós temos que saber para onde estamos indo depois da morte. É isso que eu e você temos que saber. Para onde estamos indo depois da morte aqui. Porque eu falava na rádio, muitos olham como que Jesus não vai vir. Uns já estão até parando de fazer Santa Ceia, outros estão parando já até de fazer cultos, já estão mais ficando em suas casas, orando em suas casas, porque Jesus não virá mais. Jesus já veio, né? Muitos estão pensando até isso já. Por quê? Porque está esfriando, né? Que é o que Jesus falou, que é esfriar. Por isso que Ele diz que se porventura, quando Ele vier, Ele encontrará fé na terra. Porque Ele sabe que Ele disse que Ele viria. E se Ele disse que Ele vem, porque Ele vem. E Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem
para que se arrependa daquilo que ele falou. Aleluia. Por isso que eu e você temos, não teremos, mas temos uma redenção que Ele propôs para mim e para você. Uma graça não merecida para mim e para você. Amém. Agora, cabe nós ficar na graça, cabe nós entrar na graça, porque você analisa. Noé pregou 120 anos para o povo, dizendo para o povo se arrepender. Se arrependa dos seus pecados, porque senão o Senhor virá e destruirá essa nação. E pregando ali para o povo, dizendo para o povo, e o povo endurecido o coração, e não deram crédito o que Deus estava falando através de Noé. Então, quando Noé entrou, se fechou a porta. E não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. Deus selou ela por dentro e por fora. Porque Deus sabia o coração de Noé. Noé podia até abrir a porta e colocar eles para dentro, mas daí ia entrar água junto e ia exterminar. Deus sabia disso. E hoje não é diferente. Deus sabe do meu e do seu coração. Se essa graça que hoje nós estamos dentro, e se nós vamos continuar dentro, ou se nós vamos sair dessa mão de graça, desse sangue do propiciatório. Deus sabe de mim e de você. Então aí é onde Ele sabe se nós vamos estender essa graça para outros que estão precisando. Porque Jesus disse assim que Ele veio não para ser servido, mas para servir. Certo? E nós, como noiva de Cristo, nós não estamos aqui para ser servida. Nós estamos aqui para servir. E depois nós seremos servidos, junto com o Cordeiro, na ceia das bodas. Então nós estamos aqui servindo hoje. Irmãos, a mão estendida de graça, com aquela que veio para nós. Aleluia. Que eu e você não tínhamos. Que é a mão furada nas cruzes, a fronte sangrando, os pés sangrando, sua costela vai indo em água e sangue. Então, é de nós pararmos e analisarmos se nós estamos estendendo essa mão de misericórdia, de graça, para, não somente para os estranhos, mas para os nossos da casa, os nossos familiares. Porque eles precisam conhecer Jesus, não uma religião. Jesus, ele não é uma religião. Hoje há muitas religiões, mas Jesus não é uma religião. Jesus é o Salvador, é o Redentor, é o primeiro, o derradeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio, o fim de todas as coisas. Ele é o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso, Ele é, e ninguém mais além dele. Por isso, amados irmãos, irmãs, não saia debaixo desse sangue, e se você não está debaixo desse sangue, venha para debaixo desse sangue. Enquanto ainda há o sangue no propiciatório, porque o sangue está ainda intercedendo por mim e por você. Mas vai chegar o tempo que esse sangue será tirado. E esse sangue, quando ser tirado, ele sairá junto com a noiva daqui. Então, quando a noiva sair daqui com esse sangue, quem ficar, a Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 6, versículos 5 e 6, que será grande o dia, terrível, será terrível, vai ser de pessoas, almas querendo entrar com essas portas aqui, querendo ouvir Deus falar com ela e salvar. Ela vai querer ser salva e ela não vai poder ser salva, porque houve oportunidades para ela.
oportunidade para nós hoje à noite. Houve uma oportunidade para as almas ali nos dias de Noé. Houve. E como houve uma oportunidade ali, hoje sendo pregado, tantos tempos sendo pregado, que Cristo quer dar a chave de redenção, a qual Ele deu para Pedro, né? A chave, essa chave é uma chave, não chave de porta natural, é uma chave de revelação, de conhecer o eterno Deus, de conhecer o caminho, a verdade, a vida. Essa chave tem nos dado para mim, para você, e nós mostrar essa chave de revelação. Quem é Jesus para ela? Glória a Deus. Jesus, como eu disse, Ele não é uma religião. Jesus, Ele é o teu, o meu e de muitos outros que quiserem vir. Porque ali em Atos 2,37 em diante você pode ver que Pedro mesmo disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou que eles não estavam ali falando naquelas línguas, que era aramaico, hebraico e um monte de língua que eles falavam ali, nas suas próprias línguas. Eles não estavam falando segundo a carne, mas estavam segundo o Espírito falando. Amém. Que é onde as pessoas achavam que eles estavam embriagados. Eles não estavam embriagados. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E é aí que as pessoas hoje erram o caminho. Elas pensam que por nós falar, uma pessoa falar em línguas é que ela tem o Espírito Santo. Não é. Porque Coríntios fala que o falar em línguas é um dom que cada um recebe. Tem pessoas que têm o dom de profecia, tem pessoas que têm o dom de revelação, mas isso não dá a ela, nem a mim, se fosse, a redenção. É como nós vemos aqui, o único lugar que dá a redenção é sobre o sangue. É sobre o sangue do Calvário, sobre Cristo que nós alcançamos a redenção, a salvação. Não dom nenhum salvo. Por isso que nós devemos tomar cuidado, eu digo por mim mesmo, tomar cuidado, que às vezes nós pensamos, porque Deus está usando, porque Deus está me usando, porque Deus está, eu estou orando, Deus está curando, porque Deus que eu estou pregando e Deus está me usando falar e achando que isso já está me dando. Não, isso não me dá redenção. O que me dá a redenção é o sangue dele. Eu tenho que entender, nós entender, que o sangue que eu aceitei, que eu recebi, é o que me dá a mim a salvação. Que me dá a vida eterna. E é o que te dá a vida eterna, é o sangue. Quando você e eu somos mortos e recebido novamente uma vida em Cristo. E como nós somos mortos? Quando nós batizamos no nome do Senhor Jesus. Então o que nos dá é nós sermos mortos em Cristo, ou melhor, morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. Porque quando nós morremos essa vida pecaminosa em Cristo, nós recebemos a vida eterna, recebemos o sangue eterno, recebemos a redenção eterna através de Cristo Jesus. Por isso que quando nós recebemos vida em Cristo, quando nós descemos as águas e somos nascidos de novo no nome dele, é como eu com meus filhos. Para eles serem herdeiros do que eu tenho, eles precisam correr o mesmo sangue na veia deles. Eles precisam ter o meu sobrenome que meu no certidão de nascimento deles. Então, a mesma forma, nós com Deus. Por isso que o profeta nessa era disse que o natural ele tipifica o espiritual. Tudo que você vê naturalmente é porque há alguma coisa espiritual daquilo.
Se há um nascimento natural, é porque há um nascimento espiritual. E para nós nascer espiritualmente, não fazer como Nicodemos fez, olhar carnalmente, mas nascer do Espírito e da água. Do Espírito, que era Deus, e da água, porque é a palavra. Nascer da palavra. Não nascer do sistema, não nascer de uma religião concreta formada por mão de homem. Não, mas nascer da palavra. E para nós termos esse nascimento é através do Senhor Jesus Cristo. É somente através do Senhor Jesus Cristo que eu e você temos. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem sido ajudado? Amém. Eu tenho sido ajudado. Porque Deus ele nos ajuda é através de sua palavra. Amém. Ninguém ajuda ninguém a não ser Cristo para nós. E é através de sua palavra que nós alcançamos a vida eterna. Ele coloca em Provérbios